Muito bem. Muito bom dia, aqui é o professor Henrique. Nós vamos começar a nossa revisão de hoje de matemática, que são questões do Enem. São questões de matemática e suas tecnologias do Enem. O objetivo da aula de hoje é responder questões de Enem anteriores. Nós vamos tentar fazer as questões mais ou menos na ordem, ou seja, misturando vários assuntos, tá? Mais tarde, eu também tenho uma aula de materiais de Enem separados por assunto. Eu vou passar para o pessoal que já está matriculado, o pessoal do grupo, tá bom? Fica bem interessante para estudar e é bem legal também, que eu já preparei esse material, é uma apostila, tem pelo menos umas 150 questões, então bem interessantes mesmo. Bom, então, aconselho a pegar papel e caneta e prestar atenção na leitura da aula, tá bom? A gente vai fazer a leitura da aula, vai participar dessa aula também a minha querida aluna Dai Cosmo e o Ricardo, tá bom? Ricardo, tá online? Ótimo. Dai, questão 136. Já vamos começar a ler, tá? Não esqueça como é que a gente vai fazer essa aula, tá bom? A gente vai ler a questão, eu vou falar qual assunto relativo a essa questão e nós vamos fazer a aplicação. Vocês vão perceber nessa aula que praticamente não vamos usar fórmulas. Vamos utilizar lógica, vamos utilizar proporção, vamos utilizar áreas de figuras. Vai ser muito legal e muito fácil, vocês vão perceber. O Enem te ganha pelo cansaço, não esquece disso. Já Dai, pode ler a primeira questão. Eu estou vendo compartilhamento de tela. Como é que é? Ah, meu Deus do céu. Meu Deus. Ei, foi mal. Isso aqui foram problemas técnicos, tá bom? Muito bem, já. Funcionando o compartilhamento de tela? Ainda não. Agora, peraí. Agora sim. Muito bom. Vamos lá. Pode ler. A bula de antibiótico infantil fabricado na forma de xarope recomenda que sejam ministrados diariamente no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 e 500 ml. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de medicamento que precisará ser ministrado no tratamento, evitando a sobra de medicamento. Considere que 1 grama desse medicamento ocupe um volume de 1 centímetro cúbico. A capacidade do frasco em mililitro que esses pais deverão comprar é... A massa de medicamento que ele está falando de 500 miligramas. Isso aqui é bem interessante. Ele falou bem aqui no final que 1 grama desse medicamento ocupa o volume de 1 centímetro cúbico. Isso aqui é a proporção do medicamento, que nós chamamos também de densidade, obviamente. Então, vamos descrever que a densidade desse medicamento é a relação de 1 grama por 1 centímetro cúbico. Significa que para fazer análise de cálculo, para ele fica mais fácil transformar para gramas. No caso, como eu tenho 500 miligramas aqui, significa que essa massa vai ser igual a 500 vezes 10 elevado a menos 3 gramas. Não esquece que 1 miligrama equivale a 10 elevado a menos 3 gramas. Portanto, essa é a massa. O nosso amigo aqui, a nossa criança, deixa eu até fazer contra a cor, a quantidade, eu vou chamar a quantidade de medicamento que essa criança tem que tomar, são 500 miligramas de medicamento, que são 500 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, a cada 20 quilos da criança multiplicado por 5 dias. Vocês entenderam o raciocínio? Quando o cálculo, normalmente quando a gente quer, é que nem cálculo de receita de bolo, ele tem que tomar 500 gramas. Ele falou que esses 500 miligramas são para cada quilograma do paciente. Então, como a criança ela pesa 20 quilogramas, coloca multiplicado por 20. E o total de medicamento que vai ser colocado depende do número de dias que ela vai tomar esse medicamento, que no caso são 5 dias. Portanto, essa quantidade de medicamento vai ser igual a 500 multiplicado por 20, multiplicado por 5, isso aqui vai ser igual a 50 mil vezes 10 elevado a menos 3.
Essa quantidade de medicamento vai ser igual a quanto? Vai ser 50 vezes 10 a terceira, vezes 10 elevado a menos 3. Portanto, essa quantidade de medicamento que a criança tem que tomar é 50 gramas. Os frascos que existem para esse medicamento, ele falou que são de 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml e 500 ml. Consequentemente, a capacidade do frasco que a gente tem que comprar é a seguinte. Ele falou que 1 grama desse medicamento significa 1 centímetro cúbico de medicamento. Como a quantidade de medicamento que essa criança vai precisar tomar de 50 gramas, significa que a gente tem que comprar o frasco de 50 centímetros cúbicos ou 50 ml. Anotem isso daí. Não esqueça que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então a resposta certa nesse caso seria a letra B. Alguma pergunta? Alguma dúvida no que eu falei, que eu esqueci agora? Perfeito. Tirei um print. Vamos lá, continuando. Só repete esse Q, 500 miligramas vezes 20 vezes 5. É que nem a quantidade de pudim que eu como, né, rapaz? Eu como uma fatia de pudim por dia, né? Como são 25 dias comendo e cada pudim custa R$6, é só multiplicar todos esses termos que tu vai descobrir quanto dinheiro eu vou gastar. No caso, é a quantidade de medicamento que essa criança vai tomar. Cada dose desse medicamento são 500 miligramas a cada quilo. Consequentemente, são 500 miligramas multiplicado por 20 quilos, que é a massa da criança. A quantidade total vai depender do número de dias. Isso aqui é por dia. Como são 5 dias, multiplica por 5. É desse jeito que a gente chega a esses 50 gramas aqui. Ficou claro o que eu falei, Day? Sim, claro. Uma multiplicação, direto. A parte mais legal é a parte fácil, né? 1 grama a cada centímetro cúbico. Como eu sei que eu preciso de 50 gramas de medicamento, isso equivale a 50 centímetros cúbicos, eu tenho que lembrar que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Portanto, o frasco que eu preciso é o frasco de 50 ml. Ficou claro? Beleza. Foi a letra B. Muito bem. Agora a próxima, por favor. Ricardo, pode ler, por favor. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva, pintado na cor preta, mais 12 vagões iguais formato e tamanho, numerado de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 pintados na cor vermelha, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões e quantidade de trens que podem ser montadas, expressa por meio de combinações é dada por... Essa questão eu achei até engraçada, porque ele já diz, né? Por favor, são combinações, tá bom? Isso que foi legal dessa questão do Enem. É lógico que é combinação, porque a ordem que eu coloco os vagões não importa. A questão é que ele quer que sejam de maneiras distintas. E portanto, isso aqui é uma combinação. Não esqueça que o PFC, que é o princípio fundamental da contagem, diz que o total de possibilidades em um determinado conjunto sempre é o produto dessas possibilidades. Consequentemente, nós vamos ter que calcular o produto dessas combinações, tá bom? Então, nós temos quantos vagões mesmo? Ele falou que são de 1 até 12. Graças a Deus já está desenhado aqui. Bom, vamos tentar separar aquilo que nós já sabemos, tudo bem? Eles são 4 são pintados na cor vermelha. Depois, 3 na cor azul, 3 na cor verde e 2 na cor amarela. Vamos fazer o seguinte aqui. Vamos lá. Vamos separar isso daqui. Primeiro, 4 vagões vão ser pintados na cor azul. Eu vou pegar esses 4 primeiros, tá bom? Como eu já falei anteriormente, a ordem não irá importar. Como a ordem não irá importar, vamos lá. Isso aqui vai ficar como? Vai ficar a combinação. 4 vagões, né? No princípio tem 12, né? Combinação de 12
para 4. Multiplicado. Não esqueça que eu já peguei 4 vagões. Sobraram quantos vagões agora para eu brincar? Sobraram 8 vagões. Então vai ficar como? 3 na cor azul. Então agora vai ficar 3 desses vagões na cor azul. Vai ficar como aqui agora? Vai ficar a combinação de 8 para 3. Não esquece por quê, né? Porque no primeiro momento ficou 12 para 4, porque eu tenho 12 vagões e vou escolher 4. Escolhi 4 vagões. Dos 12, tirei 4, sobraram 8 agora para eu brincar. Desses 8 vagões, eu tenho que pegar 3 para pintar dessa cor esquisita, azul. Então, 3 já foram. Sobraram quantos vagões agora? Sobraram 5. 5 tem que ser, desses 5, 3 tem que ser na cor verde. Combinação de 5 para 3. Eram 5 vagões, tem que escolher 3. Então, já foram 3. Sobraram quantos vagões agora? Sobraram 2, que inclusive é a última frase da questão. E 2 na cor amarela, que é a combinação de 2 para 2. Resumidamente, isso aqui é a resposta. Eu acho que fica um pouco complicado, porque observem como está a anotação aqui nas opções, está vendo? É porque a combinação ela pode ser escrita dessa forma. Isso aqui se chama anotação tradicional. Inclusive, foi a anotação que vocês... Aqui, foi a anotação que vocês aprenderam a utilizar na escola. Mas podemos escrever desse jeito. Combinação 4 para 12, isso aqui é chamado anotação do Dante, tá bom? Anotação americana. Ele coloca embaixo P e em cima o total de possibilidades. É bem interessante. Elementos e entradas. Multiplicado pela combinação de 3 para 8, ou seja, 3 elementos, 8 elementos para 3 entradas. Depois combinação de 3 para 5, multiplicado pela combinação de 2 para 2. 2 entradas para 2 elementos. Então, a resposta que é correta para esse caso vai ser relacionada, qual vai ser? 4 para 12, 3 para 8, 5 para 3, 2 para... letra E, a resposta. Só um minuto. Eduarda, boa tarde, tudo bem? Está atrasada? A Maria Eduarda pediu para repetir porque a internet dela caiu na hora da explicação. Claro, Eduardo, não tem problema não, tá bom? Nessa questão aqui, ele fala desses 12 vagões e ele quer que pinte esses vagões aleatoriamente nas cores vermelho, azul e verde, na ordem que ele quer. 4 vermelho, 3 azul, 3 verdes e 2 na cor amarela. No final aqui, ele ainda chama a gente de cabocão, porque ele diz que expressa a resposta por meio de combinações. Olha, tá vendo? Falta de respeito isso. Em primeiro lugar, a gente tem que lembrar o que é princípio fundamental da contagem. O princípio fundamental da contagem diz que o total de possibilidades sempre é o produto das possibilidades. No caso, o produto dessas possibilidades aqui é o produto de combinações. Eu estava falando anteriormente que, a princípio, que ele falou, são 4 pintados na cor vermelha. Então, tá aqui, a gente pegou. Combinação de 12 para 4, porque eu tenho 12 vagões e vou escolher 4 para pintar de vermelho. Respira. Eu já pintei 4 vagões de vermelho. Portanto, dos 12, sobraram 8 para eu brincar. Segunda parte da frase. Ele quer que pinte 3 na cor azul. Como eu já pintei 4 da primeira cor, e sobraram 8 agora, desses 8 tenho que escolher 3. 8 elementos para 3 entradas. Portanto, a combinação de 8 para 3. Então, 3 vagões já foram. Eu tinha 8, 3 já foram. Sobraram 5. A próxima entrada ele quer que ele coloque 3 na cor verde. Então, eu tenho 5 vagões. Desses 5 vagões, 3 têm que ser pintados na cor verde. Portanto, combinação de 5 para 3. 3 vagões já foram. 5 menos 3, 2. Sobraram 2 vagões para a última entrada, que são 2 da cor amarela. Combinação de 2 para 2. Agora, a gente tem que lembrar um detalhe importante. A resposta aqui está na notação americana. A notação americana coloca, primeiro embaixo coloca as entradas e em cima coloca os elementos. Então, eu só vou reorganizar. Combinação de 12 para 4, 12 para 8 para 3, 5 para 3 e 2 para 2. Tá bom? Consequentemente, a resposta correta será a letra E. Fala a verdade, Eduarda. Essa questão não é linda?
Fernanda, já está com o microfone aí? Dai, anotou tudinho? Anotei. Fernanda, sei que essa questão aqui é um pouco longa, eu vou ler ela, depois tu vai ler a próxima, tá bom? Ele fala o seguinte: o gráfico a seguir mostra a evolução mensal de. Com licença, desculpa ter uma travada aqui. O gráfico a seguir mostra a evolução mensal das vendas de certo produto de julho a novembro de 2011. Estão aqui os pontos de análise, né, que ele está pedindo para gente. Aqui, 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 aqui. Legal. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Bacana. Sabe-se que o mês de julho foi o pior momento da empresa em 2011 e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média aritmética do número de unidades vendidas nos meses de julho a novembro do mesmo ano. Média aritmética, apenas relembrando, significa somar todos os valores e dividir pelo total deles. Se forem 2, divide por 2. Se forem 10, divide por 10 e assim por diante. Né? Soma e divide. Legal. Tá bom. O gerente de vendas disse em uma reunião da diretoria que se essa redução no número de unidades vendidas de novembro para dezembro de 2011 se mantivesse constante nos meses seguintes, subsequentes, as vendas só voltariam a ficar piores do que julho de 2011 apenas no final de 2012. O diretor financeiro rebateu imediatamente esse argumento, mostrando que, mantida a tendência, isso já aconteceria quando? Escuta só. Ele está falando aqui, como vocês podem ver no gráfico, o pior momento para essa empresa foi nesse ponto aqui, que o bichinho só conseguiram vender 700 unidades. E, em outubro, eles conseguiram um resultado muito bom. Só que começou a cair. Ele disse que se esse gráfico continuasse aqui, num determinado mês, aconteceria de novo. Num determinado mês, aconteceria de novo essa tragédia. Ele quer saber quando vai ocorrer essa tragédia de novo. Isso aqui é um gráfico de função bem simples, é bem bacana mesmo. Em primeiro lugar, então a gente tem que descobrir, na verdade, qual foi o decréscimo daqui. Ele aqui, nosso amigo, ele já fez a parte legal para a gente. Deixa eu até grifar aqui para a gente. Aqui. Ele falou que o número de unidades, sabe-se que o mês de julho foi o pior momento, e que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011... Desculpe. Só um minuto. Só da Zona Leste. Só um minuto, desculpa. Só silenciar aqui. Beleza, aqui. E ele falou que... Deixa eu continuar. E o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011... Desculpa, que às vezes são várias ligações ao mesmo tempo que estão ocorrendo aqui. Ele diz que o número de unidades vendidas desse produto em dezembro de 2011 foi igual à média dos outros meses. Bora descobrir esse dezembro logo. O que é média aritmética? A média aritmética é a soma de todos os valores. Vamos lá. No primeiro mês, que ele está falando dos meses anteriores, né? R$700 mais 2.500 mais 2.700 mais 2.800. Vocês estão percebendo aqui que, para eu fazer esse cálculo, eu vou colocar todos os valores que eles estão colocando. Espera aí, rapidinho. Vou colocar aqui embaixo, para ter mais espaço. Dezembro, quantidade de dezembro. Quantidade de dezembro, basta pegar todos os meses e dividir pelo total. Então, 700 em julho. Em agosto, 2.500. Em setembro, 2.500. Em outubro, 2.700. Não, aliás, em outubro, 2.800. E em novembro, não, só dos meses anteriores.
Isso aqui a gente vai dividir. Média aritmética, divide por quanto? Divide por 5. Então, dezembro vai ser igual a quanto? Eu não sei. Vou fazer de cabeça, tá? 700 mais 2.500 mais 2.500 mais 2.800. Tudo isso dividido por 5. Então, dezembro, nosso amigo vendeu 1.700. Ele diz que se manter essa queda, deixa eu explicar para vocês. Em novembro, o nosso amigo vendeu quantas unidades? Ele vendeu 2.700 unidades. Em dezembro, nosso amigo aqui, por causa do cálculo que eu fiz, ele perdeu quantas unidades? Ele está perdendo aqui, ele está vendendo 1.700 unidades. Então, qual foi a perda? Porque o que importa aqui é a perda, né, dele, né? Então, ficou como? O decréscimo foi de quanto que ele está falando? Meu Deus, eu fiz o cálculo errado. Me desculpem, rapidinho. Eu sou meio errado, meninas. Desculpem. Que coisa mais estranha do pessoal da Zona Leste, olha. Dezembro, 700, mais 2.500, mais 2.500, mais... Porque tem que ser todos os meses. Perdão. Porque ele fala que a média aritmética é de todos os meses, então a gente vai ter que colocar. São 700, esqueci o mês, mais 2.500, mais 2.500, que repetiu de novo, mais 2.700 e mais 2.800. Foi normal, que é o pico, né? 1, 2, 3, 4, 5 meses. Eu esqueci, desculpe, tá? Sou de Manaus, tá bom? Fernanda, tu percebeu aqui 2.500. Em agosto foi quanto? 2.500. Em setembro, de novo, 2.500. Tá vendo o gráfico aqui? É um gráfico constante. Repetiu o valor. Depois foi para quanto? Foi para 2.800 e depois caiu para 2.700. Eu fiz colocar todos os valores, tá? Bom, então vai ficar quanto? Vai ficar 700 mais 12.500 mais 12.500 mais 2.700 mais 2.800. Então deu quanto? 11.200 dividido por 5. Agora sim. 2.240. Então vamos colocar aqui na tabela. Em novembro, o nosso amigo aqui vendeu quanto? Em novembro, nosso amigo vendeu 2.700. E em dezembro, ele vendeu quanto? Ele vendeu 2.440. Então, qual foi a queda da venda nesse momento aqui? É a diferença, né? Que é 2.700 menos 2.240. Então, está caindo 460 por mês. Está caindo 460 por mês. Ele quer saber o momento em que... A pergunta do problema é: em que momento as vendas vão ficar piores do que julho de 2011? Bora descobrir. Vai ser bem fácil. Vamos lá. Dezembro, depois vem janeiro. Cai, é sempre caindo, supondo que caia do mesmo jeito, tá bom? É só subtrair uma PA simples, tá bom? Menos 460. Vai dar 1.780. Não esqueça que a gente quer um valor pior do que 700 unidades. Fevereiro, agora. Vai ficar 1.780 menos 460. Isso aqui vai ficar 1.320. E está começando a piorar. Em março, vai ser 1.320 menos 460, supondo que é do mesmo jeito, 860. E em abril, subtrai 460. 860 menos 460. Isso aqui vai dar 400. Achamos nosso valor. Se em dezembro de 2011 deu essa queda, significa que em abril de 2012 a empresa vai falir, porque aqui chega em 400 unidades. Ele disse, nosso amigo lá, que era no final de 2012. Mentira. Em abril de 2012 a empresa vai à falência. Então, a correção diz que ele foi em abril. Muito legal essa questão. Tem algum comentário, Dai, que tu queria fazer sobre essa questão? Alguma coisa assim que tu achou diferente na maneira de resolvê-la? Não, eu só ia falar mesmo da média aritmética que faltou 5, né? Faltou mais um mês. Pois é.
Poxa, eu fiz de propósito dar isso, tu nem para me corrigir, olha. Não, eu ia falar, só que aí tu viu logo aí, tá bom. Meninas, a parte mais difícil que eu achei aqui mesmo foi porque não tem uma fórmula. Qual a fórmula que eu vou usar para esse caso? Não tem, né? A única coisa que ele queria aqui é quantidade de dinheiro. Isso aqui é fácil porque é dinheiro, né? É quantidade de alguma coisa. Então, é que nem uma queda, entendido? É que nem o teu namorado, né? No começo ele te levou lá no Barolo, né? Depois te levou lá no Burger King. Aí tu percebeu uma queda. Aí tu verifica o tempo que ele gastou, em pouco tempo tu vai estar onde? Tu vai estar lá no Habib's, entendeu? A gente percebe, assim, a queda que está existindo no cálculo. Bom, isso aqui é bem simples. Vamos lá para o próximo agora. Questão 139. Fernanda Rocha, Eduarda, prefiro fechar. Muito bem, Eduarda, você é uma moça trabalhadora. Moça humilde. Oi. Fernanda, por favor, leia a questão 139. Um grupo de países criou uma instituição responsável por organizar o Programa Internacional de Nivelamento de Estudos, com o objetivo de melhorar os índices mundiais de educação. Em sua sede foi construída uma escultura suspensa com a logomarca oficial do programa, em 3 dimensões, que é formada por suas iniciais, conforme mostrado na figura. Essa escultura é suspensa por cabos de aço, de maneira que o espaçamento entre letras adjacentes é o mesmo. Todas têm igual espessura e ficam dispostas em posição ortogonal ao solo, como ilustrado a seguir. Eu não consigo enxergar. Ao meio-dia, com o Desculpa, sol deixa eu a aumentar um pino. pouquinho aqui. Ao meio-dia, com o sol a pino, as letras que formam essa escultura projetam ortogonalmente suas sombras sobre o solo. A sombra projetada no solo é... Caso você tenha alguma dúvida, o nome desse assunto que é pedido nessa questão chama-se projeção ortogonal, tá bom? A projeção ortogonal é a sombra de um objeto em relação ao solo, né? Por exemplo, se você tem aqui um objeto em forma de V, um V bem grosseiro assim, que tu coloca no solo, qual vai ser a sombra dela? Vai ser só isso daqui, né? Vai ser o espaço que ela ocupa, entendido? Porque a sombra de um material é sempre o espaço que ele ocupa. No caso aqui, o que nós temos? Está aqui a sombra, né, do nosso amigo. Deixa eu colocar aqui bem bonitinho. Vou colocar aqui. A letra P é larga, assim, né? Então ela vai formar uma estrutura parecida com isso, né? A letra I é só o tracinho dela, né? A letra N é larga também. Então vai formar uma sombra. E a letra E é igualmente larga. Vocês estão entendendo aqui a ideia? Observe aqui que os espaços entre as letras são iguais. Embora o meu desenho seja ridículo, você vai pensar, você vai fingir que eu desenhei elas com espaço entre elas igual e perfeito. Tudo bem? Por exemplo, a letra A é uma sombra completa aqui. Não é possível isso, porque há espaço entre as letras. Portanto, a luz vai passar. Deveria ter alguma coisa aqui. Então, isso aqui é... O que o Bolsonaro faz? Fake news. Então, vamos lá. Letra B. Aqui, a letra B, ela tem um espaço muito grande entre elas. Não é assim que funciona. Os espaços entre elas são todos iguais. Também é falso. Dai, me lembra que eu tenho que apagar essa referência ao nosso querido presidente, tá bom? Letra C. Dai saiu, meu Deus do céu. Letra C. De novo tem um espaço entre as letras. Não pode, tá bom? Letra D. De novo tem um espaço diferente entre as letras. E ele falou que o espaço entre elas é igual. Finalmente sobrou a letra E. Olha, parecido com o meu desenho, tá vendo? Um pouco larga aqui a sombra, um traço relativo à letra I, um traço mais largo relativo à letra N e um traço médio relativo à letra E. Os espaços entre as letras é igual. O nome disso aqui é projeção ortogonal, porque é tudo igual. Então a resposta certa é a letra E. Fernanda, ficou claro para ti? Alguma dúvida nessa questão? Oi. Cadê Voltou, a querido? referência do Bolsonaro? Cadê? Não tem referência do Bolsonaro. Escreve aí, por favor, no negócio. Henrique, 5 minutos antes, apaga a referência ao Bolsonaro. Na anotação? Ou no WhatsApp? Na mensagem. No chat aqui.
A resposta é só porque os espaços são iguais, porque a projeção é ortogonal, né? É sim, projeção ortogonal significa que os espaços são necessariamente iguais entre si. Ele falou na questão que os espaços entre elas são iguais. É por isso que eu coloquei dessa maneira, tá bom? Já? Continuando aqui. Você tinha acertado ela, Fernanda, em 2019? Bora lá. Dai, leia a questão 140. Tem que ler. Dai, isso aqui é para gravação, tá? Então tem que ler todos os nomes, tá bom? Pode ler, por favor. A Hydrangea macrophylla é uma planta Olha! Muito bem. com flor azul ou cor-de-rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantado. Em solo ácido, ou seja, com pH menor que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior que 7, a flor é rosa. Considere que a Hydrangea cor-de-rosa, mais valorizada comercialmente numa determinada região, seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual A menos log de x x na base 10. 10, em que x é a concentração de íon hidrogênio H+. Para produzir a Hydrangea cor-de-rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. É bem interessante essa questão, né? Ela falou de pH, tem que ser pH menor do que 8. Ele quer saber a cor de rosa. Cor de rosa significa pH o quê? pH maior do que 7. Então, nosso amigo aqui, o nosso pH, tem que estar compreendido entre o 8 e o 7. Nós escrevemos que 7, portanto, esse pH tem que ser menor do que 7, menor do que 8. O nome disso, meninas, chama-se intervalo. O nome dessa notação, isso aqui é função do primeiro grau, tá bom? Isso aqui é intervalo. Só um minuto, rapidinho. Alguém falou comigo. Bom, continuando aqui. Como nós sabemos, pH vai ser igual a quanto? pH vai ser igual a menos log de... Isso aqui a gente já sabe fazer, né? É bem simples mesmo, né? Vai ser igual a quanto isso daqui? Deixa eu só explicar um detalhe aqui rapidinho para vocês. Ele falou para gente que pH é igual a menos log de x na base 10. Por exemplo, se eu tenho pH igual a 7, vai ficar menos log de x na base 10. Vai ser quanto isso daqui? Esse menos 1 vem para cá, vai ficar 7 é igual a log de x elevado a menos 1 na base 10. Resolvendo, vai ficar quanto? Isso aqui vai ficar 10 elevado a sétima, que é igual a x elevado a menos 1. Isso aqui, na verdade, 10 elevado a 7, que é igual a 1 sobre x. Invertendo, vai ficar x igual a 10 elevado a menos 7. Todo mundo entendeu meu raciocínio? Espero que sim. Significa, portanto, que eu posso escrever isso aqui em função de log, porque a pergunta do problema é, para produzir essa bicha cor-de-rosa aqui, de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que x assuma. X é a concentração. Então vai ficar quanto isso daqui? 10 elevado a menos 7, menor do que o log de x na base 10, que eu inverti, né? Que é menor do que 10 elevado a menos 8. Ou seja, fiz a conversão de pH para log. Confesso que eu fiz isso porque eu conheço bastante escala logarítmica, porque a gente já estudou isso em química. A gente pode converter o pH para concentração. Não esqueça que vocês já viram isso em Química 2. Bom, então significa que os valores de concentração são valores entre 10 elevado a menos 7 e 10 elevado a menos 8. Então, o que significa isso? Que tem que ser dentro desse intervalo. Letra A, qualquer valor acima de 10 elevado a menos 8. Não, eu quero um intervalo. Letra B, qualquer valor positivo inferior a 10 elevado a menos 7. Isso é uma caboquice, porque todos os valores vão ser positivos. Pode ser baixos, mas todos são valores positivos, são concentrações. Isso aqui é falso. Valores maiores que 7, menores que 8. Parei de ler, porque eu não quero saber do pH. A pergunta do problema é o valor de x. E o valor de x é a concentração do íon. Está escrito aqui, x é a concentração do íon. Letra D. Valores maiores que 7. Meu Deus. Parece aquele negócio lá, daquela fake news, né? Que tem um abacate de pH 15, que mata o Covid. Não existe isso daqui. pH vai até 14, né? E letra E.
valores maiores do que 10 elevado a menos 8 e menores do que 10 a menos 7, ou seja, compreendidos dos valores de 10 a menos 8 a 10 a menos 7. Não esquece que o número 10 a menos 8 é um número menor do que 10 elevado a menos 7. Portanto, a resposta certa é a letra E. Não é que é legal? Muito fácil, né? Alguém tem alguma dúvida? Ficou bacana essa daqui? Continuando. Essa questão, eu acho que todo Enem tem uma questão de energia elétrica. Todo Enem, eu acho que é preocupação, assim, para a pessoa não gastar energia. Já, vamos continuar aqui. Dai? Ricardo? Tá aí, querido? É para eu ler ou não? Nos seis Dai? cômodos. Pode ler. Nos 6 cômodos de uma casa, há sensores de presença posicionados de forma que a luz de cada cômodo acende assim que uma pessoa nele adentra, e apaga assim que a pessoa se retira desse cômodo. Suponha que o acendimento e desligamento sejam instantâneos. Um morador dessa casa visitou alguns desses cômodos, ficando exatamente 1 minuto em cada um deles. O gráfico descreve o consumo acumulado de energia em watts por minuto, em função do tempo, T, em minuto, das lâmpadas de LED dessa casa, enquanto a figura apresenta a planta baixa da casa, na qual os cômodos estão enumerados de 1 a 6, com as potências respectivas lâmpadas indicadas. A sequência de deslocamentos pelos cômodos, conforme o consumo de energia apresentado no gráfico é... O gráfico que nós temos é um gráfico de energia pelo intervalo de tempo. Ele é um gráfico crescente, significa que é um gráfico somatório, né? No primeiro minuto ele gasta 20 watts, no segundo minuto, no total ele gastou 35 watts. Deixa eu deixar isso aqui bem claro. Deixa eu colocar esse gráfico para cá para a gente poder entender isso aqui detalhadamente. Deixa eu colocar ele um pouco maior, para ficar bem determinado aqui. Vamos lá, vamos tentar ler o gráfico aqui. No minuto 1, o nosso amigo gasta 20 watts. No minuto 2, ele gastou, até agora, 35 watts. É isso que está escrito, tá bom? Porque é o cumulativo. É cumulativo. Significa, vamos lá. No 1, ele gastou 20 watts. No segundo minuto, ele gastou quanto? Ele gastou de 20 para 35, ele gastou 15 watts. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Ficou alguma dúvida no que eu falei? Porque de 20 para 35, falou assim, só um minuto, quem chegou agora? Quem chegou agora? Ricardo, tu tinha saído? Tá, não importa. Vamos lá, continuando aqui. Então, isso aqui são os gastos que o nosso amigo fez. No terceiro minuto, ele gastou 40 watts. O que significa isso? Que de 35 foi para 40, significa que ele gastou 5 watts. Olha, eu estou calculando qual é o gasto que ele está tendo cada vez que ele se move, porque não esqueça que o problema fala que ele fica em cada cômodo 1 minuto, ou seja, o gasto por minuto. No minuto 4, foi de 40 para 55. De 40 para 55 são 15, então ele gastou 15 watts de novo. No quinto minuto, o nosso amigo foi de 55 para 75. Então ele gastou 20 watts. No sexto minuto, ele foi de 75 a 85. Então ele gastou 10 watts. No sétimo minuto, ele foi de 85 para 105. Oh, meu Deus do céu, por que eu não fiz escola particular? Esse aqui vai ficar 20 watts. E 8. No oitavo minuto, ele foi de 105 a 120, são 15 watts. Pronto, eu descobri a quantidade de energia que ele gastou a cada minuto. Olhando a nossa tabela, o que nós temos? Nós temos uma sala que gasta 20 watts, nós temos o quarto que gasta 13 watts. Nós temos o banho 2 watts, a suíte 15. O que mais? O banho 5 e a cozinha 10 watts. Está faltando alguma coisa aqui, né? Suíte 15 watts, 4. Beleza. Vamos lá. Vamos colocar os passos do nosso homem aqui. Quais foram os cômodos? Não esqueça que isso aqui são minutos apenas, tá?
20 watts. Onde é que foi o 20 watts? Ele começou a andar pela sala. Depois ele gastou 15 watts. 15 watts, 15 watts é onde? Ele foi para a suíte, que é 4. Depois ele gastou 5 watts. 5 watts é no banho. Depois ele gastou 15 watts de novo. Ele voltou para a suíte. Depois o nosso amigo gastou 20 watts. Onde é que é 20 watts? Ele voltou para a sala. Depois ele gastou 10 watts. Ele foi para a cozinha preparar o sanduíche. Depois ele gastou 20 watts de novo. Ele voltou para a bendita da sala. E finalmente ele gastou 15 watts. Ele foi ver Netflix no quarto. Então a sequência de passos do nosso homem é 1, 4, 5, 4, 1, 6, 1, 4. Caramba, letra A. Muito legal. Não, fala a verdade. Essa questão é uma das mais lindas do Enem. Vocês não acharam, não? Comentários. Fernanda, o que você achou? A internet não caiu, não estou falando sozinho, né? Alô, tem alguém aí? Oi. Pessoal, vocês podem se manifestar no chat, tá? Pode escrever assim, cara, que chato, oh, legal, bacana, aí. Entendeu? Faz bacana, assim. Pode falar que nem a Fernanda Rocha falou que achei fofo, olha. Tá vendo? Não custa nada, né? Ajuda bastante. Já, vamos lá aqui. Essa próxima questão... essa questão chata aqui. 143. Fernanda, pode ler, 143. Opa, peraí. Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até R$1.000. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma Pessoal, pesquisa. ricão, né? Ele R$1.000 por dia numa viagem. Pois não é? Meu Deus. Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio vigente para as moedas de 5 países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo diário em real. O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa. Uhum. Então tem a França, Estados Unidos, Austrália, Canadá e Reino Unido. Nessas condições, qual será o destino escolhido na viagem? Ele que é o mais barato. Como todos vocês, como todos nós, né, já fizemos esse cálculo, né, para quem a gente ficou sonhando fazer a viagem. A minha é para a Grécia, né? Eu ia querendo fazer o negócio lá. É fácil, basta calcular o valor de real, né, por o gasto que a gente vai ter e multiplicar, né, direto. Por exemplo, o dólar está custando agora R$5, digamos que é R$5. Se eu vou gastar lá, por exemplo, $150 por dia, 5 multiplicado por 150. É bem simples o cálculo. Consequentemente, para nós fazermos esse cálculo aqui rápido, eu vou colocar aqui do lado os gastos totais. Graças a Deus, essa tabela aqui é uma tabela de vestibular, ou seja, ela já está preparada para a gente fazer cálculo do ladinho. Tá bem fácil, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o quê? Vamos calcular o dinheiro que eu vou gastar. Não esqueça que eu vou fazer R$3,14, taxa de câmbio aqui na França, né? Multiplicada por 315 euros, que é o valor que eu vou gastar. Vou multiplicar aqui. Tá? Vai ficar 3,14 vezes 315. Isso aqui vai dar razoável, olha, R$989. Por enquanto, tá ok esse daqui. Vamos lá, Estados Unidos. Quanto que nosso amigo vai gastar aqui? São R$2,78, multiplicado por 390. Tá meio defasada essa tabela aqui. Vai dar quanto? Vai dar... Eu vou colocar aqui embaixo, porque fica mais chique, tá? Que senão vai ficar meio confuso, tá bom? Vou colocar linha por linha para poder a gente escrever direito. Então vai ficar quanto isso daqui? Vai ficar 3,14 multiplicado por 315. Isso aqui vai ser igual a quanto? 3,14 vezes 315. Isso aqui vai dar R$989,10. Vamos lá, Estados Unidos. Vai ficar quanto? Vai ficar R$2,78 multiplicado por $390. Isso em real vai dar quanto? 2,78 multiplicado por 390. Isso aqui vai dar
R$ 1.084,20. Agora para Austrália. O que a pessoa vai fazer na Austrália, pelo amor de Deus? 2,14 multiplicado por US$ 400 2,14 multiplicado por 400. Isso aqui vai dar R$ 856. Por enquanto, a Austrália está ganhando R$ 856. Poxa, ficou horrível isso aqui. Agora, o sonho de todo brasileiro. Canadá. Vai ficar 210 multiplicado por 410. R$ 210 multiplicado por 410, isso aqui vai dar R$ 861. Por enquanto, a Austrália realmente está ganhando. E agora o Reino Unido, que obviamente não vai ganhar, porque olha o Libra aí quanto tá. 4,24 multiplicado por 290. Fica 4,24 vezes 290 libras. Isso aqui vai dar R$ 1.229. Sim, o nosso casal, eles vão viajar para a Austrália. A Austrália é mais barato, tá bom? Letra A. Vocês sentiram alguma dificuldade nessa questão? Alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Vocês podem escrever, tá? Dai, gostou dessa questão, Dai? Gostei, eu devo ter acertado ano passado. Quer dizer, ano retrasado. E, Serafim, tu estás com o microfone? Tô, Henrique. Por favor, leia a questão 144. Tá. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Eu não acredito, essa é uma questão de Enem. Pelo amor de Deus. Em notação científica, como é que vai ficar isso daqui? Basta contar o número de casas. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ficar 1,1 vezes 10 elevado a... Quando você anda a vírgula para a direita, é expoente negativo. Quando você anda a vírgula para a esquerda, é expoente positivo. Tomem cuidado quando for trabalhar com notação científica, falar assim, para a direita diminui, para a esquerda aumenta. Não, essa acabou com isso. Não façam isso, pelo amor de Deus. Para a direita é expoente negativo. Isso você vai somar ou subtrair conforme cada caso. Anda para a esquerda é expoente positivo. No caso específico é para a direita, expoente negativo, vai ficar quanto? 10 elevado a menos 4 milímetros. Poxa, esse daqui é para o cara não zerar. Meu Deus do céu, peraí. Alguma dúvida aqui? Vocês ficaram com alguma dúvida dessa crise toda sobre por que o coronavírus está causando todos esses problemas? Por que a gente chama ele de novo coronavírus, tudinho? E o professor de biologia de vocês explicou esse detalhe? Dai? Por causa da nova variante de vírus? É porque os vírus que a gente está acostumado, normalmente que infectam os humanos, são esses vírus aí chamados influenza, tá? Os coronavírus, obviamente, são conhecidos há muito tempo, mas só que eles eram perigosos no caso de uma pessoa que tinha AIDS, ou então estava imunodeprimida, né? Como, por exemplo, o tratamento de câncer e outros tipos de doenças. Ou seja, era um vírus oportunista, só com pessoas com sistema imunológico muito, muito, muito diferenciado ou muito debilitado. Esse novo coronavírus, ele ataca pessoas saudáveis. Isso nunca tinha sido observado. Vocês estão entendendo? Nunca tinha sido observado. Então, quase todos os humanos da Terra não têm proteção contra ele. É lógico que daqui a alguns anos, depois de passar toda essa tragédia, o vírus do coronavírus vai se tornar um resfriado comum.
porque a maior parte das pessoas da Terra já vão ter os anticorpos dele. Mas no momento, como não tem, está causando essa desgraça toda. Além do fato de que ele causa o que nós chamamos de tempestade imunológica, que é por isso que as pessoas morrem, né? Elas têm uma reação exagerada do corpo a esse tipo de micro-organismo. Então causa essa inflamação nos brônquios pulmonares e finalmente vai, ou causa lesões no pulmão, que pode evoluir para a morte, ou destruição de outros órgãos. Sem oxigênio, os órgãos não funcionam, né? Então a resposta certa aqui é a letra D, tá bom? Vamos lá, aqui. Questão agora 145. Deixa eu dar uma olhada nessa questão aqui. Essa questão 145, pessoal, eu vou mandar para vocês a parte, tá? Porque ontem eu estava estudando ela, eu não concordei com o gabarito, tá bom? E vários professores estavam com dificuldade nela. Teve um problema nessa questão. Depois eu faço ela para vocês. Deixa eu escrever aqui um lembrete para mim. Questão 146. Pode ler, Ricardo, por favor. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo esse revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. Como é que é? O síndico do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é de que o material disponível em estoque. O nosso amigo aqui, ele vai de 6 metros, eu tenho um círculo, né, que ele fala. Eu tenho um círculo. Poxa, por que não ficou perfeito, hein? Eu tenho um círculo e ele falou que esse círculo, ele tem o diâmetro de quanto mesmo? De 6 metros. 6 metros a princípio, né? Aí ele fala bem assim: a administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular, aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região. Então, 8 mais 6 vai dar 14, né? Deixa eu tentar desenhar o segundo círculo aqui. Ficou lindo, né? Desculpa, menino, que eu tenho... Sou de Manaus, eu tenho um leve toque, tá? Deixa eu colocar aqui, então, os dizeres, né? Significa que é 3. Aqui é 3. Ele quer aumentar em 8, isso daqui. Então vai ficar quanto o diâmetro total? O diâmetro total tem que ficar 14. O que significa isso daqui? Vai ficar 14, aqui já vai ficar quanto? Vai ficar 6. Aqui tem que ficar 4. Aqui tem que ficar mais 4. Porque 4 mais 4, normalmente, vai ficar 8. Então, vamos lá. Nosso primeiro círculo aqui, ele vai ficar agora com raio de quanto? Vai ficar com raio igual a 7. Nesse momento, eu vou parar minha aula e vou perguntar para vocês. Todo mundo entendeu de onde eu tirei essas medidas? Fernanda Rocha, meu Deus, essa questão tem um ódio dela. Por quê? Bom, vamos lá. No primeiro círculo, o diâmetro é 6, significa que o raio é 3. Aumentando 4, aumentando em 8 metros o diâmetro, significa que vai ser 8 metros o total. Eu coloquei de maneira ideal aqui, significa que é 4 metros de um lado, 4 metros de 8 do outro. Portanto, o diâmetro, que é a largura da circunferência, né, é igual a 6, igual a 8, né? Consequentemente, da borda da circunferência até o centro, já que elas são concêntricas, eu tenho raio igual a 7.
E, portanto, eu descobri o raio de todo mundo. A pergunta do nosso problema aqui, do nosso querido amigo, é a seguinte. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar 100 metros quadrados de área. O síndico irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a nova região. A nova região a ser pavimentada, senhoras, é essa região aqui. Não esqueça que a região interna já está pavimentada. O que ele quer fazer agora é pavimentar essa parte externa. Todo mundo entendeu aqui a minha interpretação da questão? Tá aqui, ele quer cheio de grama aqui. Vamos calcular a área dessa parte verde, tá bom? O que é a área da parte verde? A área da parte verde é a diferença entre a área maior menos a área menor do círculozinho. Não é que é legal? Quanto que é a área maior? A área maior é PR ao quadrado, que no caso, o raio vai ser igual a quanto? Vai ser 7, 7 ao quadrado. Menos a área menor, que é PR ao quadrado, que é π multiplicado pelo raio do bichinho, que vale 3 ao quadrado aqui. Essa área verde, portanto, então já estou entrando até aqui no outro aqui. Essa área verde, portanto, vai ser igual a quanto? Vai ser 49 π menos 9π. Isso aqui vai ser igual a 40π. Como ele falou por algum motivo muito esquisito que o π igual a 3, isso aqui vai dar 120 metros quadrados. Não vai dar, não. O nosso amigo aqui, ele só tem material para pavimentar 100 metros quadrados. 100 metros quadrados. Letra A, será suficiente, pois a nova região vale 21. Mentira. Será suficiente, não será suficiente. Será suficiente, não será suficiente. Não será suficiente, ok. Pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108. Mentira, mede 120. A letra E, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120. Olha. Linda essa questão. Eu particularmente gostei dessas questões aqui. É porque questão de Enem, não esqueça que você vai fazer. Eu estou fazendo aqui bem. Ah, desculpe. É óbvio que eu estou demorando mais para fazer porque eu estou explicando passo a passo, né? Mas desenha, monta a estrutura dela, faça o cálculo e principalmente os cálculos, fora alguma outra coisa com vírgula, assim, eles, de modo geral, não são complicados. Então, dá para fazer um bom trabalho, tá? Ficou alguma dúvida nessa parte? Meninos? Dai, ficou alguma dúvida? Eduarda? Fernanda? Não. Tudo certo. Serafim, tudo ok? Depois não esqueça de curtir lá a página do Gustavo Lima, tá bom? Ele gastou algumas centenas de milhares de reais, doou vários. Ele tá mandando um cargueiro para Manaus da Boeing. Já está no ar, inclusive. Olha que eu nem gosto do Gustavo Lima. Conseguiu copiar, Dai? Perfeito. Sim. Questão 147. De novo, uma questão de gráfico, né? Bem interessante. Ricardo, pode ler, por favor. Os exercícios físicos são recomendados para um bom funcionamento do organismo, pois aceleram o metabolismo e, em consequência, elevam o consumo de calorias. No gráfico, estão registrados os valores calóricos em quilocal gastos em 5 diferentes atividades físicas em função do tempo dedicado a atividades, contando em minutos. Qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? A pergunta, ela faz a pergunta e já dá a resposta. Então, temos que calcular quem vai ter a maior quantidade de quilocalorias, está aqui o gráfico, a cada minuto. Bem simples, né? Então, vamos lá fazer. Atividade número 1.
ele gasta quanto? Ele gasta 20 quilocal em 10 minutos. Alguma dúvida aqui no gráfico? Percebe que esse ponto, né? Portanto, o gasto calórico é de 2 quilocal por minuto. Vamos ver quem ganha. Atividade 2. Ela gasta 100 quilocalorias em 15 minutos. Fica quanto? 100 quilocal a cada 15 minutos. Vai ficar 100 dividido por 15. Eu não sei. Não vai dar exato. 100 dividido por 15 vai dar 6,67 quilocal por minuto. Atividade 3. Atividade 3 aqui, 120 por 20 minutos. 120 quilocalorias em 20 minutos. Isso aqui vai ser igual a quanto? Isso aqui vai ser igual a 6 quilocalorias por minuto. A quarta atividade, ele gasta quanto? Ele gasta 100 em 25 minutos. 100 quilocalorias em 25 minutos. 100 dividido por 25. Vai ser 4, claro, né? 4 quilocalorias por minuto. E, finalmente, a quinta atividade, ele gasta 80 quilocalorias em 30 minutos. Não vai dar exato. 80 dividido por 30, isso aqui vai dar 2,6667 quilocal por minuto. A pergunta do problema é: qual dessas atividades físicas proporciona o maior consumo de quilocalorias por minuto? Incrivelmente, a atividade 2. Qual essa atividade será? Ficou aqui atividade 2, essa aqui é a resposta. Alguma dúvida nessa questão? Copiou, Dai? Tudinho? Sim. Ai, sai. Tu tá bem, Dai? Tá passando mal? Tu copiou? Não, tô bem, copiei. Dai, um pequeno favor. Escreve rapidamente como é que eu fiz o raciocínio, né? Que significa que local. Razão, que local. Sempre dá a dica, tá bom? Para ficar mais bonitinho, tá bom? Tá bom. Essa questão aqui, deixa eu ver. Essa questão é. Questão 148. Quem lê agora? Fernanda. Pode ler, por favor. Um professor aplica, durante os 5 dias úteis de uma semana, testes com 4 questões de múltipla escolha a 5 alunos. Os resultados foram representados na matriz. Fernanda, só um minuto, Fernanda. Esse microfone que tu usa é microfone de fone de ouvido, é? É um branquinho. Aqueles que vem no celular da Samsung. Realmente, eles são muito bons. Desculpa, tá? Continue, por favor. Nessa matriz, os porque elementos... eu peço pra dar e ler, parece que ela tá lendo dentro de um aquário. O fone é meio ruim mesmo. Não, o pior que eu achava dormidão também. Porque eu não sei, fica meio abafado, mas eu não consigo escutar como é que fica direito, né? Então. Fica bom. Pode continuar. Nessa matriz, os elementos das linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas pelos alunos Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica, respectivamente, enquanto que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana, de segunda a sexta, respectivamente, em que os testes foram aplicados. O teste que apresentou maior quantidade de acertos foi aplicado na... Vamos, como diz a Shakira, vamos interpretar, tá bom? Ele fala que as linhas de 1 a 5 representam as quantidades de questões acertadas, respectivamente, por Ana, Bruno, Carlos, Denis e Érica. Sutilmente, letra A, B, C e D, né? A, B, C, D,
E essas daqui são as linhas que ele fala, tá bom? Isso aqui é interpretação de matriz, né? Coitado nessa questão, né? E ele fala que as colunas de 1 a 5 indicam os dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Então, já fizemos a interpretação. O teste apresentou maior quantidade de acertos, foi aplicado quando? Rapaz, a gente vai ter que somar, né? Segundo. É triste, é bem simples essa questão. Na segunda-feira, quantos eles acertaram? Eu vou fazer só a segunda-feira, depois eu vou somar direto, tá bom? Segunda-feira, 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0. Então, esses foram os acertos na segunda-feira, que é 3 mais 3 mais 2 mais 3 mais 0. Isso aqui são... Deu 11. 11 acertos. Me desculpa, eu vou colocar... Eu vou colocar todos mesmo, tá? Porque eu preciso que fique aqui bem bonitinho isso aqui, tá bom? Na terça, foram quantos acertos? Vão ficar 2 mais 2. Dai, faz de cabeça para mim. Aliás, Fernanda, faz de cabeça aí. 2 10. mais 2 mais 2 mais Não. 2 mais 2. Vai dar quanto aqui? 10. 10. Concordo com você. Na quarta. Na quarta, 10 também. 4 mais 2 mais 4, né? Vai dar 10 também. Quinta-feira. 2, 3, 5, 1 6, mais 1 10 mais também. 3 mais 1 mais 4. Não, 10 peraí. também. 10 também. 10? Ah, tá. Rapaz, somando deu 10. Sexta. Eu não confio muito nos meus cálculos, não. Não seja que nem um homem bully, tá? Sabe o que é homem bully, Fernanda? O que faz bullying? Não. Não. É o homem. Você não pode ser, você tem que ter fé. Você não pode ser que nem um homem bully, né? Que é o homem bully, que é do bully, Bullying de chá? é o homem de pouca fé. Entendeu? Ah, Então, vai ficar 2 mais 2 mais 2 mais 4. Vão dar quantos acertos? 2 vezes 10 também. O vencedor foi a segunda. Muito boa. Tem questões do Enem que são maravilhosas, né? E a outra que é ser Teletubby, né? Questão 149. O Ricardo saiu, é? Rapaz, eu tô copiando. Foi sem Rapaz, querer que eu apertei foi sem querer que eu apertei no botão aqui. Tá. Muito bom. Ricardo, leia, por favor, a questão 149. Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catraca. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite esses movimentos às catracas, que ficam posicionadas nas rodas traseiras da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme a indicação na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca de modo que, à medida em que a corrente passa por ela, a bicicleta avança 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. Tá. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros e com uma casa decimal é? Uma coisa fundamental nessa questão é que quando ele fala esse caso, são chamadas medidas diretamente proporcionais, tá bom? Medidas que nós chamamos inversamente proporcional. Porque você sabe que quanto menor a roda, mais rápido ela consegue girar. Porque comprimento de uma circunferência é dado pela fórmula 2πr. Consequentemente, quanto menor o diâmetro dela, quanto menor o comprimento dela, mais rápido ela vai completar uma volta, tá bom? Uma coisa bem simples quando a gente faz isso, e esse cálculo aqui, o assunto chama-se medidas diretamente e inversamente proporcionais, é entender o que significa isso. Medidas inversamente proporcionais, de modo geral, são o que nós chamamos de inversos, né? Por exemplo, a gente pode escrever bem assim, que o diâmetro da roda está para
o avanço que a roda faz. Eu vou chamar isso aqui de diâmetro pelo avanço. Ai, que droga, meu Deus do céu. Zona Leste, amazonense. Acabei de falar inversamente proporcional, coloquei diretamente proporcional, né? Inversamente proporcional, o que significa? Que o diâmetro da roda está para o avanço da roda. Da mesma forma que o diâmetro da segunda roda está para o avanço da segunda roda. Quando a gente coloca assim, olha, A1 sobre B1, que é igual a A2 sobre B2, o nome disso aqui chama-se diretamente proporcional. Quando a gente fala A1 vezes B1, que é igual a A2 vezes B2, isso aqui significa inversamente proporcional, que é o caso que a gente está fazendo aqui. No caso que nós estamos fazendo aqui, o diâmetro vezes o avanço dessa roda é inversamente proporcional ao diâmetro da outra roda pelo avanço da outra roda. Isso é cálculo simples de que nós chamamos de proporcionalidade. Agora, a pergunta do problema fala o seguinte: a pergunta do problema ele diz que o ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro. E esse 7 centímetros de diâmetro lhe permite um determinado avanço. Ele quer saber qual vai ser o diâmetro da outra roda ligada, de modo que o avanço seja 50% maior. Ora, 50%, vamos dizer o seguinte: quanto que é o avanço 1? Vamos dizer que o avanço 1 seja x, tudo bem? O avanço 2, ele quer que aumente 50%, ou seja, vai ficar x mais 0,5% de x, que equivale a 1,5x. Portanto, substituindo aqui, eu tenho, quem é o avanço 1? É x. Quem é o avanço 2? O avanço 2 é 50% maior, ou seja, 1,5x. Todo mundo entendeu esse meu raciocínio? Escreva aí no chat se ficou alguma dúvida naquilo que eu falei e naquilo que eu escrevi. Pode usar o microfone também. Só tem a Fernanda nessa sala? Escreva aí. Entenderam? Ficou tudo ok? Ok. Escreva aí. Aqui, ó, vai ficar como? Cancela o x, vai cancelar aqui, vai ficar quanto? Esse diâmetro, esse novo diâmetro vai ser igual a quanto? 7 dividido por 1,5. Ai, meu Deus, de novo, não vai dar certo. Não vai dar exato. 7 dividido por 1,5 vai ser igual a quanto? 4,67. Vai dar 4,67. Que equivale a 4,7. A resposta é a letra C. Eu gostaria muito, assim, pelo amor de Deus, que vocês anotassem esse raciocínio aqui. Isso aqui é diretamente proporcional, isso aqui é inversamente proporcional. Não teve um Enem na face da Terra que não caiu essa questão. Não teve um Enem na face da Terra que a gente não podia usar isso de alguma forma. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Ficou claro? Anotem, por favor. Daí, quando terminar a anotação, me avisa. Só um minuto, tá, meninas? Só um minuto, por favor. Já continuando aqui. Questão 100 e... Terminei. Muito bom. Essa próxima questão aqui é a questão 150. Vamos lá, minha querida amiga Serafim, querida amiga, por favor, nos honre com a sua leitura, por favor. Tá, Henrique, calma aí. Tá. O Serviço de Meteorologia de uma cidade emite relatórios diários com a previsão do tempo. De posse dessas informações, a Prefeitura emite 3 tipos de alerta para a população. Alerta cinza. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será inferior a 10 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 40%.
Alerta Ok. laranja. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 graus Celsius e 40 graus Celsius. E a umidade relativa do ar deve ficar abaixo de 30%. Alerta vermelho. Deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus Celsius e a umidade relativa do ar for inferior a 25%. Um resumo da previsão do tempo nessa cidade para um período de 15 dias foi apresentado no gráfico. Decorridos os 15 dias de validade desse relatório, um funcionário percebeu que, no período que se refere ao gráfico, foram emitidos os seguintes alertas. Dia 1, alerta cinza, dia 12, alerta laranja, dia 13, alerta vermelho. Em quais desses dias os avisos foram emitidos corretamente? É porque é um dos fatores muito comuns em muitas cidades do Brasil, até a questão da umidade do ar. Aqui em Manaus, a gente não tem nem como sofrer isso, né? Porque a umidade aqui, o padrão é em torno de 75% a 95% de umidade relativa do ar. Mas em cidades como Brasília, por exemplo, quando a temperatura aumenta muito rapidamente, o tempo pode ficar muito seco. E quando fica muito seco, pode ser perigoso, pode dar problemas respiratórios graves. Eu não sei se vocês já foram para Brasília, esses locais mais secos mesmo, quando você respira, parece que é um negócio pesado, assim, chega, vai rasgando o teu ar. Então, quando você fica muito tempo naquela região, dependendo da situação, pode ter problemas gravíssimos respiratórios. Dito isso, a pergunta do problema, ele quer saber quando é que vai ser quando é que foi dado certo ou errado os alertas, né? Então, vamos lá. No dia... Só um minuto, por favor. Bom dia, meu amor. No dia 1 foi alerta cinza, né, que ele está falando. Muito bem, vamos lá. A previsão do tempo da cidade foi para 15 dias. 1, 2, 3, está aqui. 15 dias estão sendo colocados aqui. No dia 1, a umidade estava quanto? A temperatura, ela estava de quanto temperatura aqui? Já, vamos lá. Dia 1. Não esqueça que essa linha mais escura aqui do nosso desenho é a temperatura. E a linha tracejada é a umidade. Ficou claro aqui, pessoal? Beleza aqui. No dia 1, é essa primeira parte do gráfico. Deixa eu colocar aqui de novo. Só fazer uma pequena inversão, tá? Para ficar bem destacado para gente. No dia 1, que é essa primeira parte aqui, vamos lá, aqui vai ser 10, aqui vai ser 30. A temperatura está abaixo de 10 graus Celsius. Vamos lá. Dia 1. A temperatura está abaixo de 10 graus Celsius e a umidade está inferior a 40. Ele fez alerta cinza, né? Ele falou que alerta cinza deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura é inferior a 10, ok, e a umidade foi inferior a 40, ok. Então, no dia 1º, deu tudo ok, está tudo certo, tá bem? Qual foi o outro que ele colocou? Dia 12, para a gente analisar. Dia 12 está aqui. A temperatura... Dia 12, a temperatura está aqui 40 e a umidade está 20. Então, então, o que acontece? A temperatura está abaixo, a temperatura é de 40 graus Celsius e a umidade é 20. Ele disse que foi dado o alerta laranja no dia 12. No dia 12, alerta laranja. O alerta laranja deve ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura deve variar entre 35 e 40, ok. E a umidade do ar estiver abaixo de 30, sim. É verdade, está em torno de 20. Também está verdadeiro aqui. No dia 13, alerta vermelho. No dia 13 foi onde? Foi aqui. No dia 13, a temperatura é de 40 graus e a umidade é acima de 40. Aí a umidade ela está acima de 40.
Alerta vermelho deverá ser emitido. Vamos lá, alerta vermelho deverá ser emitido sempre que a previsão do tempo estimar que a temperatura será superior a 40 graus. Bom, está um pouco acima de 40, ok. E a umidade relativa foi inferior a 25. Não, a umidade ela está acima de 25. Na verdade, está em torno de 30. Na verdade, está acima de 30, está quase 40. Então, aqui eles erraram. Eles adicionaram indevidamente o alarme. Então, quais são os dias que estão certos? No dia 1, no dia 1 e no dia 12. Resposta certa, letra C. Há alguma dúvida aqui nessa questão? Beleza. Calma, pessoal, já está acabando. Faltam poucas questões. Questão 151. Ah, sim, eu vou separar alguns minutos que eu queria conversar com vocês. Tem um pequeno detalhe que a gente vai fazer essa semana. Vocês vão ver. Dai, você tem notícia da Marcela? Tu manda o WhatsApp para mim, por favor, falando como é que ela está, se estava tudo ok. Tá bom. Inclusive, eu ia até mandar mensagem pra ela de manhã, vou mandar agora. Dai, por favor, lê a questão 151, tá bom? Pessoal, hoje a aula, eu sei que é um pouco mais cansativa, mas o objetivo dela é marcar na mente de vocês, que nem ferro, como se devem ler essas questões de Enem, para que vocês não fiquem nervosos na hora, tá bom? A gente vai ter um pouco mais de tempo para fazer daqui a um mês, mas não esqueça que todas as questões do Enem já estão escolhidas, já tem um banco, não tem como mudar o nível delas. Todas elas são iguais, tá bom? Então, vamos lá, vamos começar. Dai, pode ler, por favor, a questão 151. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro D igual a 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é H igual a 50 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3 fisionotas como aproximação para π. Qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? A resposta é bem simples, né? Nós vamos ter que calcular a área dessa placa e multiplicar por 10, né? Isso aí é bem simples mesmo. Essa placa, na verdade, senhoras, deixa eu colocar bem aqui, ela é desse jeito, né? Ela é um retângulo. Ela é um retângulo. Meu Deus do céu. E aqui eu tenho um círculo. Então essa é a nossa placa, né? Então vamos lá. Ele falou que o profissional contratado, o formato da placa é um círculo de diâmetro 40. Então tem um semicírculo de diâmetro 40. Significa que o raio da bicha aqui é igual a quanto? O raio aqui vai ser igual a 20. Espera aí, tá ficando confuso. Eu vou desenhar essa figura aqui do lado. Fica mais simples mesmo. Lindo, olha. Ficou perfeito. Então vamos lá. Então temos o semicírculo aqui, que o raio vai ser igual a quanto? O raio vai ser igual a 20. Se daqui para cá é 20, aqui daqui para cá também é 20. Então daqui para cá também é 20. Ele falou que a altura da placa é 60. Como aqui já tem 20, significa que aqui é quanto? Aqui é 40 centímetros. Ficou claro aqui meu raciocínio? Porque a altura total é 60, consequentemente subtrai 20, significa que vai ficar 40. Pronto, não precisa de mais nada. O que é a área total dessa figura? Simples, é a área de um semicírculo mais a área de um retângulo. Vamos calcular primeiro a área do semicírculo. A área do semicírculo é πr², claro, dividido por 2, naturalmente. Vai ser quanto? Vai ficar 3,14, multiplicado pelo raio, que é 20 ao quadrado, claro, dividido por 2.
Eu confesso para vocês que se eu fizesse uma prova do Enem, eu perderia tempo com essas questões, sabia? Apesar de ser professor de matemática, a gente é acostumado a fazer cálculo assim, mas qualquer coisa mais de trabalho, eu fico pensando como é cansativo ficar fazendo essa prova durante várias horas, né? Dividido por 2. Isso aqui vai dar... Droga. 628. Quem falou? Fernanda. Oi, Fernanda, tudo bem? Bem. 628. 628 centímetros quadrados, tá, Jennifer? O que a gente vai fazer agora? A gente vai calcular a área do retângulo. A área do retângulo vai ser igual a quanto? Vai ser A vezes B, né? 40 vezes... Olha, nesse caso ficou um quadrado, né? 40 vezes 40. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 1.600. Portanto, a área total dessa figura vai ser igual a quanto? Vai ser 1.600 mais 628. Essa área total vai ser igual a quanto? 1.600 mais 628. Isso aqui vai ficar igual a 2.228 centímetros quadrados. Como são 10 placas, a área que ele vai utilizar vai ser igual a 22.280 centímetros quadrados. Resposta certa, 22.280 centímetros quadrados. Letra B. Eu lembro de um aluno que fez essa questão, né, ano passado, que eu estava revisando, né, depois da prova, né. Aí ele achou a resposta, né, ele achou 18 mil. Ele marcou a letra B, que era mais próximo. É muito legal isso, né? Eu vou colocar isso aqui dentro do nosso grupo, né, no futuro, né. Por favor, não fiquem tímidos em falar, tá? Já, Ricardo, voltou, querido? Já. Querido Ricardo, por favor, 152. O rótulo da embalagem de um cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, de acordo com suas especificações, rende 2,7 litros desse produto pronto para uso. Uma pessoa será submetida a um tratamento estético em que deverá tomar um banho de imersão com esse produto numa banheira com capacidade de 0,3 metros cúbicos. Para evitar o transbordamento, essa banheira será preenchida em 80% de sua capacidade. Para esse banho, o número mínimo das embalagens desse cosmético é? De novo, cálculo diretamente proporcional. Nesse caso, vai ser de regra de 3 simples mesmo, né? Vamos fazer. O nosso amigo, a primeira informação é que, de acordo com as especificações, isso aqui rende 2,7 litros desse produto pronto para o uso. E uma pessoa deverá tomar um banho de imersão. Vamos descobrir o volume dessa banheira, né, para começo de conversa, né? Rapidinho. Eu não sei se vocês lembram quando a gente fala 0,3 metros cúbicos, isso aqui significa 0,3 vezes 1.000 litros, tá bom? Porque 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Portanto, eu tenho 0,3 multiplicado por 1.000. Nossa banheira é uma banheira bem razoável, uma banheira de 300 litros. Só que ele falou que eu tenho que encher apenas 80% dessa banheira, então é 300 litros multiplicado por 0,8, claro. Não, desculpe, perdão, meninas, tem que ser chique. 80% é 8 sobre 100. A gente sempre tem que tentar, como diz o... Tem que sempre simplificar a vida. Então vai ficar quanto? 80 multiplicado por 3 são 240 litros. É isso que eu posso encher a minha banheira. Nossa amiga aqui falou que cada embalagem, aliás, cada embalagem, né, rende 2,7 litros. Então, se eu tenho 240
litros dá quantas embalagens? X, porque essa é a pergunta desse problema. Então vai ficar 240 dividido por 2,7. De novo esses números. Eu estou fazendo a calculadora, tá? O pessoal que está vendo essa aula. 240 dividido por 2,7. Isso aqui vai ficar 88,89 aproximadamente, né? Arredondando aqui, são aproximadamente 89 embalagens. Bem tranquila essa questão também. Vá para a próxima. Dai, conseguiu copiar? Ficou alguma dúvida? Nenhuma dúvida, consegui. Meninas, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram comentar, por favor, levanta a mão e fique à vontade, tá? Serafim, não é para levantar a mão de verdade, é para aplicar nesse botão aí, levantar a mão, tá bom? Já. Pode ler, Serafim, a questão 153, por favor. Tá. O slogan "Se beber, não dirija", é muito utilizado em campanhas publicitárias no Brasil. Chama a atenção para o grave problema de ingestão de bebida alcoólica por motoristas e suas consequências para o trânsito. A gravidade desse problema pode ser percebida observando como o assunto é tratado pelo Código de Trânsito Brasileiro. Em 2013, a quantidade máxima de álcool permitida no sangue do condutor de um veículo que já era pequena foi reduzida, e o valor da multa para motoristas alcoolizados foi aumentado. Em consequência dessa mudança, observou-se queda do número de acidentes registrados em uma suposta rodovia nos anos que seguiram as mudanças implantadas em 2013, conforme os dados do quadro. Suponha que as tendências de redução no número de acidentes nessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados nessa rodovia em 2018 foi de... O que a Maria leu para a gente é que supõe-se que seja igual à redução absoluta de 2014 para 2015, né? Que é a quantidade que vai diminuindo. Então vamos fazer a tabela aqui. 2014 para 2015, a variação foi quanto? Foi menos 50. Então vamos colocar aqui, vamos fazer uma tabela aqui e ver como é que funcionaria isso daqui. Então tenho 2016, 2017 e aqui 2018. Então, mesma coisa, se mantém a mesma coisa, esse aqui é o cálculo de interpolação e proporcionalidade, é bem simples mesmo. Então, de 900 para 850 foi 50, continuando essa queda, menos 50 também, aqui vai ficar 800, tira aqui 750, menos 50 e finalmente 700. Então, em 2018, eu teria um total de 700 mesmo. Isso aqui é chamada interpolação simples, 700, letra D. Daí ficou tudo ok, né? Rapidinho, quem está assistindo essa aula, eu fico falando Daí o tempo todo, porque ela que fica responsável por fazer a anotação dessa aula, que eu vou mandar depois para o pessoal do grupo, tá bom? Então é por isso que fico perturbando ela. Deixa eu só copiar. Tu pode fazer a questão de novo, por favor? Daí eu não entendi, o que foi que você falou? Pode repetir a questão. É claro, querida amiga. A Serafim leu que a pergunta do problema é: suponha que a tendência de redução do número de acidentes dessa rodovia para os anos subsequentes seja igual à redução absoluta observada de 2014 para 2015. Com base na situação apresentada, o número de acidentes esperados em 2018 foi quanto? O nome disso se chama interpolação. Interpolação é quando você observa o conjunto de valores e interpola para um determinado intervalo futuro. No caso, intervalo 2018. Colocando aqui bem bonitinho, nós podemos fazer uma tabela aqui relacionando. A gente percebe que de 2014 para 2015, que são os dados pedidos no problema, a redução de acidentes foi de 900 para 850, ou seja, diminuíram 50 acidentes. Consequentemente, podemos interpolar isso, inclusive essa pergunta do problema, ele diz que seja igual à redução absoluta nos anos seguintes. Então aqui eu tenho 2016, 2017 e 2018.
Como está reduzindo 50, é 900 menos 850. Cai 50, vai para 800. Continuando o mesmo raciocínio, diminui 50, vai 750. Continuando a mesma queda, que é tirando 50 pessoas, em 2018 eu tenho 700 acidentes. Essa é a resposta, tudo bem? Essa se chama interpolação. Já. Questão, essa aqui é maravilhosa, aqui, muito boa. Questão 154. Pode ler aqui? Quem que lê agora? Fernanda, né? Por favor. Questão 154, Fernanda. Uma pessoa se interessou em adquirir um produto anunciado em uma loja. Negociou com o gerente e conseguiu comprá-lo a uma taxa de juros compostos de 1% ao mês. O primeiro pagamento será um mês após a aquisição do produto e no valor de R$ 202. O segundo pagamento será efetuado um mês após o primeiro e terá o valor de R$ 204,02. Para concretizar a compra, o gerente emitirá uma nota fiscal com o valor do produto à vista negociado com o cliente, correspondendo ao financiamento aprovado. O valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal é de... É fácil, na verdade, isso aqui é uma função exponencial, né? Toda função exponencial, e juro composto é uma função exponencial, significa f de x igual a n multiplicado por a elevado a x. Esse n é o fator, que é no caso específico, é o termo constante, né? Multiplicado pela potência. No caso, como é dinheiro, juros compostos, a gente tem que lembrar que a função é y. Isso aqui vai ser igual a 1 mais a taxa elevado ao intervalo de tempo multiplicado pelo valor, que no caso eu vou chamar de x, tá bom? Isso aqui é uma equação geral para juros compostos. Bem simples mesmo, é uma função exponencial. Eu tenho dois casos específicos. No primeiro caso, o nosso amigo aqui, ele falou que a taxa é de 1% ao mês. 1% ao mês significa o quê? Que a função é y é igual a 1 mais 1% é 1 dividido por 100, que é igual a 0,01 elevado a t multiplicado por x. Portanto, a função, eu posso escrever neste caso, é igual a 1,01 elevado a t multiplicado por x. No primeiro momento, no primeiro mês, o nosso amigo aqui pagou R$ 202. Então, 202, que é igual a 1,01 elevado a 1, que é no primeiro mês, multiplicado por x. Então, esse x vai ser igual a quanto? 202 dividido por 1,01. Coisa chata, de novo esses números decimais. Vão ser 202 dividido por 1,01. Isso aqui dá R$200. Então, no primeiro momento, no primeiro mês, na prática, são R$200. No segundo mês, o nosso amigo, ele pagou R$204. Não esqueça que a pergunta do problema, desculpe, estou me adiantando. Não esqueça que a pergunta do problema é o valor à vista em real que deverá constar na nota fiscal. O valor à vista é a soma dos valores que ele vai ter que pagar relativo. No primeiro caso, ele pagou uns juros de quanto? De 1% no primeiro mês. Pagou R$202. Significa que o valor cobrado foi relativo ao valor de R$200. No segundo mês, o que a gente vai fazer? A gente vai descobrir esse valor de novo, que vão ser 2 meses de juros, né? Então, y vai ser igual a quanto? A 1,01 elevado ao quadrado agora, multiplicado por esse outro valor de x, que vou chamar de x'. O nosso amigo pagou quanto? R$204,02. Mas não esqueça que agora passaram-se 2 meses. Então vai ficar quanto? 1,01 ao quadrado. Que coisa chata. 1,01 ao quadrado. Vai ser igual a quanto? A 1,0201 multiplicado por x'. Esse x' vai ser igual a quanto? 204,02 dividido por 1,0201. Então, esse novo x' vai ser igual a quanto? Essa questão, a única coisa difícil dessa questão são esses cálculos. 1,0201. De novo, deu R$200. É óbvio que tinha dado R$200, porque ele fez valores iguais. Consequentemente, o valor total da nota do equipamento são R$200 mais R$200. Portanto, ele tem que fazer uma nota de R$400. Os juros vão correr sobre esses R$400. Então, o que o gerente fez? O quanto que era o produto? 400 pau. Dividiu em 2 vezes.
Ele jogou os juros na primeira parcela e jogou os juros para a segunda parcela. É assim que os cartões de crédito fazem. É bem interessante mesmo. Então aqui deu quanto? R$ 400. Essa questão é um pouco de matemática financeira, mas é bem simples também. Algum de vocês ficou com alguma dúvida? Tem alguma pergunta a fazer dela? Fernanda, Ricardo, Maria. Eu Maria, queria saber se tem algum outro jeito de resolver sem saber dessa fórmula. na verdade, eu meio que não fiz uma fórmula, né? Porque, como ele falou que a taxa de juros compostos é de 1% ao mês, significa que é a taxa elevado a x, elevado a intervalo de tempo, porque função composta, perdão, juro composto é uma função exponencial. É por isso que eu comecei a minha historinha contando que isso aqui é uma função exponencial, tá bom? Como eu coloquei uma função exponencial, eu dei uma dica matemática para vocês, que todas as vezes que a gente coloca função composta, quando ele fala porcentagem, a gente coloca 100%, que é 1, e coloca mais ou menos a taxa. Esse 1 aqui é de 100%, tá bom, Fernanda? Quando eu coloco somando com a taxa, que ao mês é o valor total, que é 100%, mais a taxa, que é 1%, ou seja, 101%, que equivale a 1,01. Infelizmente tem que ser desse jeito. Não dá para fazer regra de 3 ou qualquer outra coisa dessa maneira, porque não cabe. A função exponencial é relação de expoente, portanto a gente tem que escrever a fórmula para cada caso, tá bom? Apenas me lembra depois, quando acabar a aula, para eu passar para você materiais de funções exponenciais para a gente revisar. Isso é importante ter essa memória, deixar tudo bem gravado, tá bom? Então, vamos lá para a próxima. Essa daqui é linda, essa questão, olha. Muito legal. Bem extensa mesmo. Dai, pode ler, por favor. 3 sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de R$ 1 milhão. E, independentemente do valor que cada um investiu nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$ 800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram então dividir o montante de R$ 1.800.000 obtido com a venda de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos 3 sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? A princípio, o nosso amigo aqui é bem simples, né? Foi R$ 1 milhão e eles consideraram que foram um terço, né? Então é um terço de 1 milhão. Mas quanto que o cara investiu mesmo? Tá bom. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os 4 juntos investiram mais R$ 800 mil na fábrica. E cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. O que eu estou fazendo aqui... Desculpa, rapidinho, esqueci de falar meu plano. A pergunta do problema é quais valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras de cada um dos 3 sócios iniciais e do quarto sócio. Vamos lá. Primeiro, vou fazer o cálculo com respeito aos 3 sócios iniciais. Vou chamar aqui do Abel. Tem o Abel, tem o Bernardo e o Carlos, tá bom? Gostou dos nomes que eu fiz? Dá aí para eles? Sim, achei peculiar. Eu vou descobrir qual foi a taxa do Abel, tá? Porque vai ser a mesma para o Bernardo e depois para o Carlos. O Abel recebeu quanto? O Abel, ele investiu um terço de R$ 1 milhão. E desses 800 mil, que depois que o quarto sócio entrou, né? Cada um investiu um quarto, né? Eu dividi por 4, R$ 800 dividido para 4 pessoas é R$ 200 para cada um, R$ 200 mil. Beleza. Então, no final, eles tiveram um montante de quanto? De R$ 1.800.000.
Com essa fraçãozinha aqui, eu consigo descobrir a porcentagem que ele efetivamente ganhou, tá bom? Então eu pego, o que que é porcentagem de algo, meninas? A porcentagem de algo é o teu valor dividido pelo total. Aí tu consegue descobrir a porcentagem que tu ganha. De novo. O que que esse é o vídeo voltando, né? O que que é porcentagem? A porcentagem sempre é o valor menor, né, que é o valor que no caso específico é o valor que tu tens dividido pelo total. Então nosso amigo aqui, de novo, que cálculos chatos. 1 milhão dividido por 3 mais 200 mil. Rapidinho, eu teria colocado 1/4 de 800 mil reais aqui, mas eu achei mais fácil fazer de cabeça, tá? Não vão pirar. Dividido por 1 milhão e 800 mil. Olha, o meu cálculo deu 0,296, que equivale, portanto, transformando isso em porcentagem, em 29,60%. 29,60%. Como diz o Ricardo, né? Eu já marcaria agora, né? Mas eu quero saber, a pergunta do problema, ele quer saber também relativo ao quarto sócio. O quarto sócio, coitado, ele só gastou 200 mil reais. Esse quarto sócio, eu vou escrever, o nome dele é Daiane, tá bom? A Daiane, no final das contas, ela investiu quanto? 200 mil reais. E, portanto, o montante foi de 1 milhão e 800 mil, a porcentagem da Daiane vai ser isso. Dois dividido por 18. Deu 0,1111, ou seja, deu 11,11%. A resposta certa realmente era a letra A. Ai, cara, que coisa linda essa questão. Linda, 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 de verdade. Ricardo, tu conseguiu entender? Ficou bacana, né? Fernanda, gostou dela? Sim. Eu mais ou menos, eu não gosto muito de questão com que tem coisas financeiras, mas eu gosto de matemática. Eu sei, querida amiga, mas é assim mesmo, tá bom? Fernanda, eu já te contei, Fernanda, a piada da Cinderela menstruada? Não, eu fiquei bem curiosa ontem. Tu falou e não terminou de falar a piada. Rapidinho, só que tá abrindo aqui a questão, que deu uma leve travada, tá? Só para colocar. Dai, anotou tudo até agora? Anotei. Só tô reiniciando aqui, só um minuto, tá? Travou aqui no final. Fernanda, tu sabe a história da Cinderela, né? Que ela não pôde ir à festa, né? Lá do príncipe, ela ficou em casa, lá no porão, né, lavando as coisas, né? Chorando. De repente, ela tá lá no porão e surge a fada madrinha, né? Fala bem assim: Cinderela, Cinderela, hoje vou realizar seus sonhos. Eu vou transformar esses seus trapos num lindo vestido de festa. Vou transformar essa enorme abóbora numa belíssima carruagem. Eu vou transformar esses ratos que infestam esse local em belíssimos corcéis e belíssimos cavalos, Cinderela. Mas não esqueça, à meia-noite, tudo voltará a ser o que era antes. Aí a Cinderela ficou animada, né, Fernanda? Fada madrinha, eu não tô muito bem hoje, sabe? É que eu tô menstruada e é o primeiro dia, sabe como é que é horrível? Olha, tem uma carruagem aí desse jeito, tem como transformar essa abóbora numa outra coisa? Por exemplo, num absorvente interno? A fada madrinha estranhou, né? Mas tá, concordou. Aí, de repente, transformou aqueles trapos dela num lindo vestido de festa, transformou aquela enorme abóbora em um absorvente interno que ela colocou lá na parada e transformou aqueles ratos em belíssimos corcéis e belíssimos cavalos. E ela se vestiu, ela foi para a festa, ela conheceu o príncipe, ela dançou com o príncipe. Quando deu meia-noite, a Cinderela morreu. Como assim? Um minuto de silêncio para essa piada. Fernanda, tu entendeu? Não, sou meio lenta. A abóbora estava dentro dela, né? Aí, pá,
Meu Deus! Gente, de fato, 1 minuto de silêncio para essa piada, por favor. É boa, né? Essa é boa, essa é boa. Sim, sim. Já. Fernanda, leia a questão 156. Tá. Para contratar 3 máquinas que farão reparo de vias rurais de um município, a prefeitura elaborou um edital que, entre outras cláusulas, previa: cada empresa interessada só pode cadastrar uma única máquina para concorrer ao edital. O total de recursos destinados para contratar o conjunto das 3 máquinas é de 31 mil. O valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional à idade de uso da máquina cadastrada pela empresa Cara, para que o presente legal, edital. olha. Muito legal. Ai, Não esqueça que diretamente proporcional, se fosse uma. Desculpa interromper, Fernanda. Se fosse diretamente proporcional, a gente coloca 2, por exemplo. É diretamente proporcional a 2, 3 e 5. A gente colocaria x sobre 2, x sobre 3 e x sobre 5, tudo bem? Mas que ele falou que é inversamente proporcional. Então, como é que a gente vai colocar? 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 5. É assim que coloca. É bem simples o cálculo. Tá, continue, por favor. Me as entusiasmei, 3... desculpa. Tudo bem. As 3 empresas vencedoras do edital cadastraram máquinas com 2, 3 e 5 anos de idade de uso. Quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? É muito legal isso. Olha, a empresa 1, eu vou chamar de empresa X, tá bom? E as máquinas dela são de 2 anos, inverso de 2. A segunda empresa é Y. A empresa Y tem máquinas de 3 anos, então é o inverso de 3. A empresa, vou chamar de Z, ela tem 5 anos de uso, então vai ser o inverso de 5. Eu sei que somando os valores de X mais Y mais Z, no máximo tem que dar quanto? Tem que dar 31 mil pau. E as razões aqui, estou falando, que é 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, vão ser somatórios disso aqui, olha, 1 sobre 2, mais 1 sobre 3, mais 1 sobre 5, porque vai ser proporcional ao valor delas, né? Então, são 31 mil reais dividido por... Aqui o MMC deles vai... O MMC de números que não são múltiplos entre si é o produto deles, tá? Aqui 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5 dá 30. Aí 30 dividido por 2. Aqui é 15, 30 dividido por 3 é 10 e 30 dividido por 5 é 6. Aqui vai ficar 15 mais 10 mais 6. Arrumando tudo, esse valor vai dar 31 mil dividido por 25. 25 mais 6, que vai dar 31 sobre 30. Isso aqui faz como? A primeira multiplicado pelo inverso da segunda. Isso aqui vai ser igual a quanto? 1000 multiplicado por 30. Meu Deus do céu. Vai dar quanto aqui? 30 mil, né? Qual a pergunta do problema mesmo? A pergunta do problema é: quanto receberá a empresa que cadastrou a máquina com maior idade de uso? A maior idade de uso que ele falou é a última empresa, que é 1/5 desse valor. Então é 30 mil multiplicado por 1/5. Ele recebe apenas 1/5 desse valor. 30 mil dividido por 5 são 6 mil paus. Esse é o valor dela. Essa questão é... Eu fiquei por um instante agoniado que não tinha questão aqui. Essa questão é muito boa, é bem interessante, tá bom? Fernanda, ficou alguma dúvida naquilo que eu escrevi, naquilo que eu falei? Não, tá tudo tranquilo. Dai, conseguiu entender? Só por que é o inverso, hein? Isso, sobre... É por causa do que ele falou, Dai, na questão. Ele falou que o valor a ser pago de cada empresa... Desculpa, que escorregou minha mão aqui. Ele falou que o valor a ser pago a cada empresa será inversamente proporcional, entendeu? É por isso que eu estava naquela meio entusiasmo lá, eu falei que inversamente proporcional é fração sempre. 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 5. Se ele falasse diretamente proporcional, ficaria x sobre 2, x sobre 3 e z sobre 5. Mas como é inversamente proporcional, a gente coloca a fração.
Aí, proporcionalmente, a gente consegue calcular o valor. Eu calculei a proporção total, que deu 30 mil pau. E descobri qual o valor que vai ser específico para cada um. Bom, dito isso daqui, a resposta certa foi a letra B. Fernanda, ficou... Pessoal, é isso aqui por enquanto, tá? Vamos dar uma pequena parada aqui agora. Eu sei que foi uma aula um pouco longa e bem complicada. Deixa eu só tirar da tela aqui que eu quero falar um instante com vocês. Muito obrigado por terem participado dessa aula. O objetivo dela era ensinar para vocês raciocínios de Enem. Espero que eu tenha explicado o mais simples possível, tá? E durante a semana nós vamos fazer muitas aulas, quase todos os dias, aulas online pela parte da tarde. Todos os dias, na verdade. E nós vamos revisar assuntos de matemática, física e química. Nós vamos refazer algumas aulas, verificar alguns assuntos. Eu já tenho anotado os assuntos que o pessoal sentiu mais dificuldade, então nós vamos revisar isso, uma explicação bem detalhada, fazer passo a passo. Então, verifiquem para fazer o nosso pacote de aulas e tentem estudar conosco. Está bem? Então é isso. Nós vamos ter todos os dias aulas de segunda a sábado. De segunda a sexta vai ser pela parte da tarde, de 14 a 16 horas, e no sábado pela parte da manhã. Está bem? Está bom. bem, obrigada. Eu agradeço muito a presença de todos vocês e o esforço que vocês estão fazendo. Eu admiro muito todos vocês, pessoal. Eu sei que vocês estão muito angustiados e agoniados com tudo que está acontecendo. Sejam fortes. Vocês vão ter histórias maravilhosas para contar no futuro. História de sobrevivência, história de luta. Tá bom? Então, continuem firmes e fortes e nós vamos superar tudo isso e conseguir nosso objetivo, que é estudar, fazer nossas coisas e dar orgulho para a gente e para nossa família, tá bom? Grande abraço e continuem estudando. O que vocês precisarem, contem comigo. Tchau, pessoal. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau. Obrigada. Obrigada. Paz do Senhor.